Fala família, seja bem-vindo a mais um Bora Up Podcast. Se eu não me engano, Crispim, é o sexto, é? Agora nós estamos partindo para o sexto. Pro sexto episódio, gente. E nada melhor que eu falo muito de família. E família, a gente tem duas famílias, né? Tem a família de sangue, aquela que a gente nasce, prospera, cresce. E a empresarial, seja funcionário, seja um líder ou seja um empreendedor. Como o podcast Bora Up é voltado para o empreendedorismo, seja ele para o empresário ou aquela pessoa que quer prosperar, claro que dores, dificuldades, medos, transtornos, barreiras vêm para no quê? Nos travar. Mas, claro, tem muita lição de vida na nossa vida. E falando em lição de vida, deixa eu me apresentar, né, Crispim? Senão o povo não vai saber, né? Eu sou o Frank Borges, sou da LCK Uniformes e um dos fundadores e criadores, junto com meu amigo Crispim, do Bora Up. Crispim, se apresente, porque hoje vamos romper barreiras. Galera, muito bom dia. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que vocês vão estar assistindo o nosso programa. Eu sou o Crispim, eu sou diretor da BioSolve Clean, uma empresa na área de controle de pragas e limpeza de reservatórios, aquela que você precisa na hora de dar um cabo de uma barata. E é muito do que o Frank falou. O Bora Up ele é um projeto para empresários e ele acaba também sendo assim um farol, como diz o nosso amigo Renato. Um farol nesse mar uma farol de esperança nesse mar de maluquice. Então, hoje nós vamos trazer um pouco da fé, da persistência, resiliência e perseverança que a pessoa precisa, tanto para tocar a vida, quanto para empreender. E eu faço questão que você faça a apresentação do nosso convidado hoje, que eu costumo apresentar, mas hoje... Eu costumo dizer que as mudanças e os desafios começam pela pessoa física, né? De dentro para fora. E é com muito orgulho, muito prazer e muita alegria no coração e na alma que quero apresentar aqui para vocês nosso amigo Alfredo Tanimoto, com 2%. E tudo começa na última onda. Vai ser transformador esse papo de hoje, viu? Seja bem-vindo, Alfredo Tanimoto. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Nada é por acaso nessa vida, né? Eu sou muito grato à atenção e carinho de vocês e por me convidarem para esse podcast, né? Estou aqui para contribuir com essa vida louca nossa de empresários, né? A gente só apanha, só leva porrada o dia inteiro, né? Mas é para isso que a gente veio. A gente é forte, nós somos resilientes. A gente vai passar um pouquinho dessa experiência para todo mundo aí. Isso é tão maravilhoso, transformador, que eu deixei até uma particularidade para falar aqui sobre esse nome Alfredo. Meu avô tem o nome de Alfredo Borges, meu pai é Francisco Alfredo. Ah, que legal. Nada é por acaso. Nada é tem por duplamente acaso. Alfredo na minha família. Puxa vida. Muito interessante. Deixei aqui exclusivamente essa particularidade para partilhar com todos vocês. E nada é por acaso, né, Crispim? Com certeza. E Tanimoto, tirando um rosto bonito, conta a sua história. O que você faz hoje? Qual que é a sua linha? Porque o pessoal acha, né, e pode achar que a sua atuação hoje é como empresário, ou só como um palestrante, ou como escritor. Conta um pouquinho aí, qual que é a sua bagagem e o que a gente trouxe para o nosso convidado, para os nossos, né, para o nosso pessoal. Legal. Bom, eu sou diretor executivo do BNI, Business Network International, é a maior organização do mundo de networking profissional. Eu cuido da região de Osasco, Alphaville, Granja Viana. Já empreendi em outras áreas também. Eu fui executivo no Japão, em Tóquio, durante 11 anos, morei lá. E aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar na TOTUS, e aí fiz minha transição de carreira. Hoje eu só trabalho com o BNI, mas também tem uma história aí que a gente vai falar.
onde eu dou palestras no Brasil inteiro, né? O pessoal que me convida, eu vou dar palestra. E acabei de lançar um livro contando a minha história, né? E o meu propósito é impactar a vida das pessoas através do meu exemplo, né? Mostrando que todo mundo é capaz, né, de conseguir o que eu consegui, né? Todo mundo tem essa força, essa resiliência dentro legal, de você. Cara. E choca com o nosso propósito, porque desde que nós trouxemos essa ideia do Bora Up, é justamente por isso. É transformar, impulsionar e motivar tanto pessoas como empresas, que tudo é possível. Porque o nosso maior defeito é se apegar nos problemas. A gente nos bastidores que veio comentando, e o Tanimoto falou muito bom e bem explicado, do espiral, né? Me marcou bastante, que às vezes a gente entra numa espiral de negativismo, de problemas, de barreiras. E quem não passa por isso hoje, né? Quem nos... Exatamente. Quando, às vezes, principalmente o empresário, né? O empresário, ele é um cara solitário, né? Um cara... Primeiro que é um visionário. O visionário, as pessoas não acreditam, porque a nossa visão é tão à frente que as pessoas não conseguem enxergar nem um palmo na frente do que a gente está enxergando lá para frente. Pode ser que a gente esteja errado, mas a nossa visão são os nossos sonhos, né? O empresário é meio solitário, assim, só problema, sabe, tem que resolver problema o dia inteiro, a gente vive disso, né? E quando a gente está nessa família que você falou, né, nossa família de empresários, a dor ameniza, você vê que não é só com a gente, acontece com todo mundo, então faz muito bem para a gente ter essas pessoas do nosso lado, né? Isso que é a transformação, né, Crispim? Eu acho gostosa, né, a nossa discussão e a nossa confabulação, porque o meu sentimento, quando eu comecei a me integrar mais e me envolver mais com pessoas que têm os mesmos problemas, né? Eu penso que a melhor forma de descrever é isso. São pessoas que têm o mesmo problema. Se são empresários, se são estudantes, né? A gente, quando sai do colégio, sente muito solitário, porque acabou aquela tribo. E a gente não sabe como buscar outra tribo e não sabe como se integrar novamente. E a gente é muito do que você disse, a gente vai sofrendo aquela solidão. Só eu passo por isso, a minha vida é essa dificuldade toda, eu peno desse tanto porque eu fiz alguma coisa errada. Nossa, quando eu era universitário, quando eu estava estudando, quando eu estava na outra empresa e eu era funcionário, minha vida era muito melhor. Agora eu me meti a ser empresário e agora eu estou me lascando aqui. O que eu posso fazer? E aí o gostoso disso é trazer você para mostrar que tudo pode ser superado. Depois do que a gente ouve do Tanimoto, eu posso entender que os nossos problemas e os nossos desafios e vivências, eles vão trazer a gente a um patamar muito maior, porque é aquilo que a gente conversou muito, né? O teste, a prova, a dificuldade, ela está aí para a gente depois poder testemunhar sobre ela. Exatamente. E esse é interessante da espiral negativa do problema, que a gente começa a se enrolar, a ficar focado no problema, não consegue enxergar uma solução e vai nessa descendente assim. E aí a gente precisa sempre de alguém que dá um choque na gente para falar, cara, você não tem problema. A vida é feita de soluções de problemas e você está só em mais um. Se você se prender só a esse problema, você vai parar ali. Cara, resolve logo. Se não dá para resolver, deixa do jeito que está, vai para o outro. Né? Se não tem solução, está resolvido. Selecionado está, né? Então, e aí as pessoas começam a se afundar nisso e não vê que tem muitas outras coisas para pensar. Quando a gente está num grupo de empresários, né, que a gente começa a falar, estou com um problema assim, chegou uma notificação de uma ação trabalhista, alguma coisa. Para você pode ser o fim do mundo, mas daí quando você está com outras pessoas, você compartilha a sua dor, né, e você vê que o outro já passou por aquilo, e passou bem, fala, calma, fica tranquilo, e comigo já aconteceu assim, blá, blá, blá. Ele te dá um conforto tão bom
que você deixa de sofrer, porque é muito sofrimento, né? Quando você está nesse... Né, espiral negativa, espiral negativa no problema. Peso, né? Aquele peso. Parece que o mundo vai acabar. E quando você senta do lado da pessoa, calma, fica tranquilo, aí você... Meu Deus, né? Que coisa boa isso daí, né? O intuito é isso, reforçando. Até o Crispim, no nosso primeiro podcast, falou isso muito bem, que você falou do solitário. E ele fez essa abordagem com muito louvor, de dizer que o empresário ele é solitário. E realmente é. Que onde é que afunda nos problemas, dificuldades, barreiras e tudo isso que impede o progresso dele. Aí que vem uma pessoa com um testemunho de vida, uma pequena ação igual o Baraúba, para tirar isso aí, para partilhar, Exato. mas sim coisas boas, coisas positivas. E para a gente dar um adentro disso aí, como é que é superar as coisas, Crispim, você imagina alguém virar para você e falar assim, ó, seja de qualquer situação, você tem 2% de chance, seja ela financeira, de vida, de dificuldades, qual seja ela que for, que é a nossa ação aqui hoje. Fala para nós desse 2%, Tanimoto, fala um pouco disso aí. Ai, meus amigos, a minha vida, ela foi feita de 2%, sabe? Caraca. Porque assim, né, quando eu estava começando minha carreira profissional, eu tinha um sonho de ir para o exterior, né, ser executivo fora do Brasil. E aí... Sonho, hein, gente? Sonho. Sonho é o segredo do sucesso. O sonho é aquela vontade que você tem, que você abre mão de tudo por aquilo. Você foca sempre todos os esforços na sua vida por aquilo, sabe? Então, o sonho, para mim, é o combustível para o sucesso. Se você não sonha, você não tem ambição, você não tem propósito na vida, né? Então, eu sonhava ser um executivo internacional, né? Quantos por cento dos executivos no Brasil conseguem ser contratados no Brasil para trabalhar numa empresa internacional? Fora. 1 ou 2%. Né? Quantos por cento dos executivos que são contratados no Brasil para trabalhar fora que não sabem falar a língua do país que está indo, que no caso era o Japão? Né? Pouquíssimos, 1, 2%. Aí quando eu chego lá no Japão, eu falei assim, um dos meus sonhos era falar inglês fluente, né? Quantos tinha conhecimento nenhum nenhum. Na língua. Eu tinha o básico que a gente aprende na escola, nunca tinha feito cursos fora. Verbo to be, essas coisas, né? Aí eu cheguei no Japão, comecei a estudar eu sozinho e junto com um funcionário meu que era do Sri Lanka, eu falei para ele, cara, nós vamos falar só inglês. Eu quero ser fluente em inglês. A gente só falava inglês. Eu ficava com ele de manhã até à noite. A gente visitava a empresa. Ele era alfabetizado em inglês. E aí a gente de manhã até à noite falando inglês, visitando as empresas. E eu estudando. Passaram 6 meses, eu estava fluente em inglês. Então, assim, minha vida foi feita de 2%. Sempre. Por quê? Eu gosto de desafio. Eu acho que o desafio também é a minha maior motivação. Quando eu chego e alguém fala para mim assim, você não vai conseguir, aí eu falo, fala de novo. Repete. Mas fala com vontade, tem que sair do coração. Assim. Você tem que acreditar que você não acredita em mim. Brilha o olho para falar que não acredita em mim, né? Aí quando fala, aí eu potencializo o negócio. Que eu fico assim, nossa senhora, eu adoro isso, adoro desafio. Coisas impossíveis, sabe? E aí, a minha vida inteira foi assim, eu sempre quis fazer a mais do que a média, muito a mais. Então, nas empresas o pessoal colocava uma meta, eu colocava 30%, 40% a mais. Várias vezes eu errei, várias vezes tive que baixar a cabeça, não deu certo, mas todas as vezes que dava certo, tinha um impulso muito maior na minha carreira. Né? Então, assim, e tudo isso me preparou. Por que esses 2%? Eu estava no Japão e surfando ondas gigantes lá, eu quebrei o pescoço. Tem todo o contexto, como eu saí do mar, aquelas coisas e tal, mas o médico chegou para mim e falou, você só tem 2% de chance de voltar a andar. Olha só o desafio, hein? Você com o pescoço quebrado, tem a notícia que você tem 2% a voltar a andar. Uhum. O que a grande maioria fazia numa situação dessa, Crispim?
Acho que Com até nós, né? certeza a gente enxerga todo dia desistência. Né? Desespero. Na verdade, desespero e a desistência. Eu Justamente, penso que a parte da desistir. desistência, Que grita ela vai bater muito contra o natural. Eu não sou excepcional. Eu não sou o melhor de todos. Eu nunca... Porque muito do que você falou hoje, né, Tanimoto, você não sabia que você estava fazendo parte dos 2%. Eu 2%. não sabia, não, 2%. não sabia. 2%. Eu tenho um desafio, vou lá e venço. Eu tenho um É. desafio, vou lá e venço. Mas um médico falou para você. 2% Você tem de 2% chance. de chance de voltar a andar. Na verdade, não é voltar a andar, né? Né? Era começar a movimentar de novo, Movimentar né? de novo. Você perdeu o movimento do pescoço para do baixo. pescoço para baixo. Ombro, braço, Tudo. tudo. Eu fiquei embaixo da água, só piscando os olhos, né? Fazendo um trabalho mental para sobreviver, para ficar embaixo da água, né? Controlando Fora meu coração. antes de ter a notícia, né, dos 2%, teve essa luta de sobrevivência, né? E aí, porque assim, quando você está numa situação dessa, assim, de desafio, de superação, vem uma força interna sua que você não sabe de onde vem tanta força para continuar lutando, né? Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto, mas infelizmente é nesse ponto, quando você chega no fundo do poço, que aí você para dedicar todos os seus esforços para se superar. Seja em qual situação que for. Você tem que chegar, às vezes, no fundo do poço para parar e falar, cara, agora eu não tenho mais opção. Daqui é só subir, senão não dá mais para descer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, infelizmente, a gente, quando chega nesse ponto, aí sim que vem toda essa força que a gente tem interna, que a gente não conhece, mas que a gente consegue aflorar e fazer coisas impossíveis, né, que são julgadas impossíveis, mas que, na verdade, é uma mistura de fé, de muitas outras forças que tem no mundo que a gente não Desconhece, vamos dizer assim. a gente não Ou para, não, né? Ou não. desconhece, não dá valor, não para pensar que o mundo não é só o que a gente está vendo no espelho, não é só a gente, não é só nosso umbigo, né? Então, é aí que a gente se reconecta com o básico, com o zero, volta no zero e fala, vamos começar de novo, né? Eu não sei nem o que falar. A gente fica embasbacado. Você pode ter certeza que o que você está passando aí, o Tanimoto vai falar muito sobre a vida dele, né? A gente está conversando com um milagre. Um milagre divino, um milagre budista, um milagre humano, de vontade, de energia, o que você acreditar. Porque é muito do que o Tanimoto falou. A gente não entende, a gente não compreende. E, de repente, você entra num momento de desafio que começa a vir coisas, né? A gente estava brincando muito mais cedo aqui, que como Deus, o universo, Oxalá, o que você acreditar, como ele te dá ferramenta no decorrer da sua vida para que você consiga enfrentar aquele desafio. Eu não sei se já passou isso algumas vezes na sua vida, mas você fala, gente, mas eu fiz isso na 3ª série. Eu acho que uma vez a minha professora me falou como é que eu faço uma respiração, uma massagem cardíaca. Você fala, cara, eu acho que eu lembro. E olha só a força que é diferente, né? Desproporcional. 2% de chance, 98% de fracasso. Ou seja, o jogo estava virado. Contra você, né, nesse momento. Sim, mas aí eu falo eu tenho uma seguinte reflexão, né? O percentual, ele é só só o racional, não é o intencional mesmo, né? Porque o cara 2% pode ser 100, que foi o meu caso. Ou 98, que eu ainda manco de uma perna, tenho um monte de sequela e tal. Não, mas se ainda te der 2%, esses 2 podem virar 100. Então, assim, a gente não pode se prender a padrões muito racionais, né? Falar, olha, tá, você tem tua empresa, você vai crescer 20% só esse ano. Pô, eu quero crescer 50%. A gente consegue criar, com um mínimo de ferramenta, a gente consegue criar
uma realidade. Por exemplo, se baixa o teu faturamento, você não vai se conformar em ficar faturando aquilo. Você vai criar um outro produto, uma outra solução para manter aquele faturamento ou crescer mais. A gente não vai se conformar, ficar lá, tá bom, a situação tá ruim. Não, a gente vai criar coisas novas, né? E a mesma coisa quando veio essa notícia para mim. Primeiro, eu falei, eu não vim na vida para isso. Eu tinha 36 anos, no auge da minha carreira profissional, muito feliz, e eu falei, a minha vida foi 2%. No meu livro eu conto como é que eu fui preparado para o dia do acidente, que nem você falou, né? Tem coisas que lá na terceira série você aprendeu a fazer uma massagem. A gente vai juntando na nossa cabeça pequenas experiências. Isso tudo naqueles segundos lá. Naqueles segundos, e olha como a nossa mente né? é fantástica. Nós temos um instinto de sobrevivência que a gente desconhece. É só na hora que você está na iminência de morrer que você vem com esse instinto de sobrevivência. Mas, como você falou, alguns. Tem pessoas que desistem. Então, é um momento bom para a gente refletir o quanto você ama a sua vida, o quanto você valoriza a sua vida, essa chance que a gente deu, que Deus deu, para a gente vir aqui se divertir, que a vida tem que ser divertida, a vida não é sofrimento. Nossa. Porque a gente escuta, escuta muitas crenças, não só na nossa família, na sociedade, que nos limitam em muitas coisas, né? A crença do dinheiro sujo vem de antigamente, quando a gente usava cédulas. E ela é suja por... Você que trabalha com isso, né? Ela é suja por natureza, bactérias, etc., micróbios e tal. E a mãe sempre falava, não põe na boca, né? Dinheiro é sujo, não põe a mão na boca, não sei o que lá e tal. Mas no sentido do dinheiro é sujo de higiene, né? De higiene, não que ganhar dinheiro é feio. É feio. É sujo. Então, a gente recebe muitas crenças que, sabe, tem momentos de provação na nossa vida que a gente tem que se abstrair de tudo isso daí. E nesse momento eu tive que fazer isso. Ah, é 2%? Então é 2%. Bora. Eu não estou preocupado com o percentual. Eu quero vencer. É diferente. Quando você quer vencer, o percentual ele não vai fazer sentido porque você já está decidido que vai vencer, entendeu? Então, o percentual não faz sentido. Não fazia sentido para mim o percentual, sabe? Porque eu sabia que eu ia me recuperar. Você disse muito bem, né? Que seu 2% para você virou 100, né? Eu tenho 100% de chance de recuperar. Se ele falasse 0, mesmo assim eu ia falar, não acredito em você, porque eu não ia me conformar com isso. Eu não gosto de me conformar com as coisas. Ah, não dá certo. Não, tem que dar certo. Tem que pelo menos tentar, né? Exatamente. Tentar com louvor, né? E como é que foi essa jornada depois dessa notícia? O que foi o passo a passo? Você estava no Japão no acidente, Eu né? estava no Japão. Lá você permaneceu? Eu fiquei lá eu tive meu processo de reabilitação. Isso. Levou 3 anos. 3 anos de reabilitação. Todos os dias, 4 horas por dia, de segunda a sábado, todos os dias. Então foi muito difícil. Passou rápido porque foi uma batalha, né? Então, assim, eu estava inserido numa batalha de foco, disciplina, eu não estava vendo nada em volta, eu só via isso, meu dia era aquilo, eu só fazia isso, eu estava dentro de um projeto, né? Na verdade, era um projeto de reconstrução, então, todos os meus esforços, meus pensamentos, era só focado nisso. Larguei tudo, não pensava em nada, só na reabilitação. Né? Você teve foco 100% ali. 100%. Eu me desliguei do mundo e fiquei só cuidando da minha reabilitação. Saí das redes sociais, na época era Orkut, né? Eu também tinha um certo, assim, eu tinha uma certa... É engraçado falar, mas tinha vergonha, assim, das pessoas me verem daquele jeito, né? Então, eu não queria que as pessoas... eu não queria que as pessoas me vissem. Onde você chegou e ver onde você estava naquele momento. Era como se fosse um fracasso, não sei, uma sabe? Derrota. Né? Eu não estava me sentindo bem, assim, sabe? Mas daí, graças a Deus, com essa... Né, todo dia eu ia lá, eu sempre falei para ele, você vai mandar fazer 10, eu vou fazer 20. Né? 10 sessões e fazia 20. Se mandar fazer 10 exercícios aqui, eu vou fazer 20. E eu não quero saber da sua vida, você não vai saber da minha. Aqui a gente está para trabalhar.
Se quiser conversar, saber da minha vida, ali para fora, a gente, né, a hora que terminar a reabilitação, a gente conversa. E aí foi pautado nisso que, Com os profissionais lá. que daí eu consegui evoluir um pouquinho, porque eu levei 3 anos para andar de muletas, dar uma andadinha de muletas assim. 3 anos. 3 anos. Logicamente que eles eram os profissionais ali da saúde fazendo a parte deles. Mas em algum momento você sentia assim por eles que não ia ter chance nenhuma, o cara que Todo mundo, como é que ninguém acreditava Esse- em mim. Eu gosto disso daí, porque eu gosto de provar sempre ao contrário. Mas eu chegava, aí eles falavam assim, olha, Tanimoto, você só tem 2%. Teve uma vez que eu parava assim do lado de uma maca, que era para eu sair da cadeira de rodas, eu levantava assim os braços da cadeira, e aí eu ia para essa maca, daí eu ia me arrastando para trás, e aí eu tinha que puxar uma perna, puxar outra perna e deitar na cama, numa cama para fazer massagem, reabilitação, alongamento. Aí eu estava lá, eu falei pro cara assim, eu falei, tô sentindo que essa minha perna esquerda vai levantar. Aí o cara olhava para mim, ele falava, não, Tanimoto-san, para, você só tem 2%, você sabe, tá, Isso os vai. profissionais lá. Os profissionais. Nossa. Vai para trás ali e tal. E aí passaram 3 meses, eu sentindo aquela vontade de levantar minha perna, porque o processo era tão chato e eu sou muito agitado, e eu queria ir para trás logo, sabe? E aí nada, tal. Aí um belo dia, no automático, eu fui para trás assim, minha perna levantou. O cara olhou para mim, ele fez assim, nossa. Eu falei para você, cara, que eu estava sentindo vontade de levantar a perna. E aí eu pensando nisso hoje, para você fazer alguma coisa na vida, você tem que ter primeiro a vontade de fazer, não a necessidade de fazer. A vontade, ela é uma fagulhazinha, é uma centelha que faz as coisas acontecerem. Então, se você não tiver vontade de crescer a sua empresa, ela não vai crescer. Se você não tem vontade de fazer um bom trabalho, um bom serviço, deixar só fazer pela necessidade, aí as coisas não vão acontecer, né? Então, por isso que eu fiquei anos pensando como esse meu sentimento dessa vontade de fazer a perna levantar é que disparou alguma coisa que a perna levantou. Não só a necessidade, eu tenho que levantar a perna para ir para trás, porque se fosse só para ir para trás, eu já estava me arrastando. Mas eu estava sentindo uma vontade. É difícil explicar você sentir vontade, mas essa vontade... Aquela força lá dentro de você é o falando. Querer, é o querer. O querer. Não e só, além. não só ter que fazer. Quando você tem alguma coisa para fazer, se você não quer, ela vira um sacrifício. Uma obrigação. Uma obrigação. Quando você tem vontade de fazer, olha nós empresários, você tem vontade de crescer, de trabalhar na sua empresa, né? Trabalhar a sua empresa, a gente roda 12, 14, 16, 20 horas ou 24 horas se for preciso. E vai. E vai com vontade de fazer acontecer, né? Então essa vontade é que dá a centelha para você fazer o resto, sem se preocupar, não é sacrifício. E esse movimento, já quanto tempo você estava lá de fisioterapia? Fazia uns 2 anos que eu estava lá, 2 anos, você porque conseguiu? no começo eu ficava só na maca. Primeiro, no começo mesmo, nos primeiros 6 meses, eu só chegava lá, eles me levantavam, né? E eu achava que eu ia quebrar aqui atrás, porque no meu corpo, a parte da frente não tem força, é só a parte de trás. O que me sustenta é os músculos de trás. E desse lado, o meu abdômen, essas coisas, é muito fraco ainda. Tanto é que eu não consigo levantar muito assim na cama, né? Mas, de alguma forma, eu fico em pé. Eu falo até hoje que eu não sei como que eu estou andando, porque eu tenho um monte de... Assim, eu não falo para as pessoas, mas se eu levantar, geralmente a gente fala, acabou, tá, vamos embora. Vamos. Aí eu levanto um pouquinho, eu fico parado, para dar uns espasmos, dar umas coisas assim e tal. Aí meus pés relaxam, dali eu posso andar. Se eu levantar de uma vez, eu caio. Então, assim, eu levanto, eu paro, eu penso, relaxo o meu corpo,
Daí meus pés já estão molinhos para andar, aí eu dou o primeiro passo. Pensado. Quando eu dou o primeiro passo, se eu não der o segundo, eu vou cair. Aí eu venho o segundo passo, aí o terceiro, o quarto, eu já estou andando. Entendeu? Mas se eu for pensar que como é que eu ando, eu tenho que fazer cada movimento, entendeu? Então, assim, a vida é assim, né? A vida é... Você não pode ficar pensando, vai ser difícil, vai ser sacrifício. Não, tem que ir fazer. A gente não pode ficar pensando muito, tem que agir mais. E acreditar, né? E acreditar. E acreditar com essa vontade. Quando eu estava terminando de escrever o livro, eu falei, cara, isso ficou muito na minha cabeça porque eu comecei a relembrar e eu não sabia como é que isso tinha acontecido, de eu levantar a perna. E aí eu tenho assim, uma lembrança muito clara, mas assim, muito clara, de que foi a vontade que me fez dar uma centelha, de alguma forma o corpo responder e minha perna levantar. Isso impressionou até os... Não, o cara ficou assim, falou, caramba, que... Daí eu falei para ele, eu falei para você, cara, que eu estava sentindo vontade de levantar a perna. Vontade. É uma coisa louca, assim, sabe? Não, conversar com você, tem um entusiasmo e um tesão tão grande que a gente pensa assim, não só os profissionais, porque eu estou jogando sempre, lógico, graças a Deus, a situação que eu ainda vivi, nunca raspou. O raspar foi 3 pontos na perna que já estava zerado. Quebrar um braço, passar 2 meses mais ou menos. O meu entendimento é na minha vida realmente profissional, que eu tenho passado realmente uma quebra de pescoço na minha empresa. Ela está com os 2% dela. E é interessante como isso é só seu. As pessoas, em volta de você, vão falar assim, por que você não vai fazer outra coisa? Tanimoto, você já viu que tem uma pessoa boa que está utilizando os olhos para rolar a página. Isso. Ele mexe com a boca aqui e ele pode rodar a cadeira de roda. Dá para fazer outras coisas, Tanimoto? Não levanta, não. No meu entendimento, como médico, 2% das pessoas voltam. Porque talvez são os 2% das pessoas que falam assim, vai, cara, vai, só vai, não tem jeito, só vai. Não estou falando que outras pessoas em situações não estão evoluindo porque não querem, porque não acreditam, mas assim, se a gente não for a pessoa que realmente fala, eu acredito, eu vou. Outras pessoas estão indo, 2% já foram. Agora é minha vez de fazer parte desses 2%. E outra coisa que eu fiquei louco, por que você não parou só quando você começou a mexer os braços? Já estava fantástico, você era um monstro. Você fazia parte dos 4%, dos 6%. Mas você falou assim, cara, isso não é aqui, não é aqui. Eu vou andar. Eu vou lá. Porque a gente também entra nisso. Não, cara, eu já consegui aqui, eu já consegui, nossa, eu tirei minha empresa do buraco, eu já consegui restaurar minha família. Não preciso ir morar no Alphaville igual eu estava pensando. Eu não preciso ir para as Ilhas Maldivas, igual você tinha falado hoje. Eu não preciso ir para Dubai igual eu tinha falado. Tá bom, putz, eu tirei, eu já estou andando na cadeira de roda. Olha o quanto o meu milagre já é grande. E os médicos também iam falar, cara, parabéns, cara. Você tá na cadeira de roda, puta merda. E você falou, não é isso, não. É muito interessante isso, porque agora que eu nunca pensei nisso, cara. Olha que interessante você falando isso, porque toda a minha vida, eu não coloquei metas para mim normais. Todas as minhas metas sempre foram muito audaciosas. Por isso que me chamavam de louco, visionário, sonhador, não sei o que lá. Por isso que o tema da minha palestra é qual o tamanho dos seus sonhos. Se a gente vai sonhar, a gente não pode sonhar pequeno. Economizar no sonho. Economizar no sonho. No sonho, cara. Cara, eu acho assim...
Se é para sonhar, tem que sonhar muito grande, sabe? Sonhar grande mesmo, com o máximo que você pode ter para acertar naquilo que você quer. Então, assim, se é para sonhar, vamos sonhar grande. Se você não chegar naquilo, mas pelo menos próximo Né? Ou a você metade, chega. né? Meu sonho era ir ser executivo internacional. Na minha ideia, era Nova York. Mas eu fui para Tóquio. Gente, tudo na vida a gente tem que agradecer. Por quê? Se eu fosse para Nova York, Estados Unidos é muito parecido com o Brasil, as pessoas são mal educadas, Nova York é uma metrópole, tem Capitalista sujeira, acima de tudo, né? tem sujeira, tem ratos gigantes no metrô. Eu fui para Tóquio. Um lugar maravilhoso, uma cultura, uma ancestralidade, uma disciplina, um exemplo muito assim. São poucas as pessoas no mundo que são privilegiadas a conhecer uma cultura tão a fundo assim, né? E aí você fala assim, poxa, você poderia ter se contentado. Poderia sim. Mas agora você falando, nunca passou na minha cabeça isso. Essa limitação. Não, Mexer a perna para mim, tá legal. A gente não tem limites. Quem coloca limite, né, na nossa vida somos nós mesmos. Eu não tenho limite, você não tem limite. Eu falei hoje na palestra, porque ontem na palestra, porque isso vem batendo na minha cabeça, eu pensando na minha vida inteira, né, o que eu já fiz, e eu pude viver várias vidas numa vida só. E a gente pode viver várias vidas numa vida só. Se você quer ser um caiçara vendendo coco na praia, queimadão, de chinela havaiana e bermuda o dia inteiro, você pode ser. Pode ser. Né? E de lá você fala assim, não, eu quero montar uma empresa em São Paulo de tal coisa. Vai lá, faz, você pode ser. A gente pode ser tudo que a gente quiser na vida. Imagina eu aqui no Brasil falando, eu quero ser um executivo internacional. E aos fui. 30 e poucos anos. Né? Eu fui com 30 anos, fui com 29 para 30. Ele conquistou esse sonho. Consegui ir. Aí cheguei lá, eu falei, nossa. E eu falando assim, cara, eu não sei falar bem inglês. Eu tinha um tradutor para japonês, mas eu rodei o Japão inteiro. Eu ia em reuniões, eu ia em jantares, nos prédios, assim. Eu falava, cara, olha onde é que eu tô. Vou me limitar por quê? Né? Eu quero mais, eu quero crescer mais. Né? Então, assim, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Primeira vez, assim, não ia me conformar mesmo. E não sou de sonhar pequeno, eu sou de sonhar grande, porque uma hora a gente acerta, porque às vezes você fala assim, nem é tudo isso, você chega lá e fala assim, poxa, realizei, mas nem era tudo isso também, né? Agora eu quero outro sonho, quero outras coisas. Já chegou no mar. Isso é tão intrigante, você tem que é interessante essa visão aí. Você não mostrou que nós falamos do individual, eu quero vencer, eu quero. Você falou um diferencial muito grande que abre uma chave. Não é a necessidade de me fazer movimentar, mas sim a vontade. E eu pego outro gancho naquele ambiente que você está. Nós estávamos falando do individual. Você querendo, né? Uhum. Do seu 100% em cima dos 2%. E a equipe se limitando na crença deles que você só tinha 2% e não ia adiantar. Como é que você... Vai ver uma questão aqui na minha cabeça. Como é que você fez esse ambiente mudar, te favorecer? Porque o ambiente também favorece. Como se diz, você vendeu essa ideia para a equipe. Você teve que vender, não teve? Nossa, isso é fantástico. Eu tive que vender um projeto. Imagina, você vai lá na empresa, vai abrir vai lançar um novo produto, um novo serviço da empresa. Tem que vender tudo isso, você tem que conquistar as pessoas, tem que contratar as pessoas, desenvolver o produto, a produção, etc. Quando quando me tiraram da água, eu já tinha certeza que eu ia voltar a andar. Eu não tinha dúvidas nenhuma. Eu podia estar até hoje numa cama tentando, mas eu tinha certeza. E aí, quando eu estava lá no quarto, os caras vinham e falavam assim, Tani, você só tem 2% de chance de andar e tal. Aí a gente tem que utilizar de ferramentas que a gente tem dentro da nossa mente. Né? As pessoas vão achar que eu sou meio louco, mas é isso. O que ele falava? Você só tem 2% de chance de voltar a andar. Eu traduzia, ao contrário, a sorte que eu estava no Japão. Eu traduzia ao contrário. Você só tem 2% de chance de não andar. E eu olhava para ele assim, né? Meio doido assim, cara de louco. Tá bom. E ele não estava entendendo que eu estava traduzindo ao contrário. Por quê? Palavra tem poder. Quando eu cheguei no Brasil,
eu não fui em médico nenhum, porque eu falei, se ele falar em português que eu não vou evoluir mais, em português vai grudar na minha cabeça e eu vou acreditar nele. Então, quando eles falavam isso, eu traduzia ao contrário. Então, você tem que usar um pouco da sua imaginação, não vou falar loucura, né? Mas imaginação são ferramentas que você tem que usar. Vontade, cara. Você falou muito bem, a minha vontade. A vontade, eu não deixava, eu traduzia ao contrário e aquilo lá vinha com mais força ainda para mim, para reforçar o que eu já pensava. E aí o que acontece? Eu comecei a ficar totalmente crente nisso, que eu ia voltar a andar, que eu fiquei 30 dias olhando para o meu pé esquerdo. O pessoal entrava e me olhava e parecia um psicopata. Assim, ó. O pessoal entrava... Você está bem hoje? Você está bem? Eu? Aham. E olhando para o meu pé. Olhava para o meu pé. Aí, passaram 30 dias, eu mexi os últimos 3 dedos do pé, mais 1 milímetro. Eu quase desmaiei de tanta força que eu fiz na cabeça. E eu, putz, mexi. Chama o médico, chama o médico. O médico veio. E aí ele falou, não, Antônio Motossan, você só tem 2%, aquelas coisas. Você só tem 2%. Está imaginando? Não, essa coisa assim, né? Se conforma, você só tem 2%. Daí espasmos, você vai ter espasmos para o resto da vida. Aí eu falei, não, ó, eu que estou mexendo. Então, ó, você fala que eu mexo. Né? Aí ele olhou para mim assim, daí falou, mexe. Aí eu, mexi. 1 milímetro, mas quase desmaiava de tanta força. Aí ele fazia assim, Aí eu falei, desafio, gosto de desafio. Eu olhava a cara dele, ele estava assim, né? Eu ganhei, Vitória! Ganhei, né? E aí o que acontece? No outro dia, os enfermeiros que entravam com uma cara de dó para mim, sabe? Eu odeio isso. Aquele ambiente cara. derrotado, né? Porque o hospital é isso, né? Aquele ambiente sombrio, triste. Imagina também você na sua empresa, e aí entra um amigo seu empresário, aí você está quebrando, por exemplo, está todo ferrado, não sei o que lá, ele entra e olha para você com aquela cara de dó, e aí, tá tudo... Nem vou perguntar se está tudo bem, e aí? Aí olha para você com uma cara de coitado, cara, não, eu odeio isso. E aí no outro dia os caras chegavam com, assim, um olho arregalado, assim, e aí, tá mexendo? Eu falei, tá, entra aí. Os caras vinham lá e mexiam. Já vinha mais de um já, né? Já vinha uns 3, 4. Já tá foi mexendo, contagiando. Eles iam quietinho porque os médicos não queriam admitir, então era assim, eles não podiam acreditar também, né? Aí, o que aconteceu? Mexi, aí no outro dia o pessoal veio e tal, e aí eu na verdade, construí uma equipe. Lembra que você falou de vender o projeto? Sim. Eu vendi muito bem para eles que eu ia voltar a andar. Porque eu tive eu mexi. E aí eles começaram a acreditar em mim e aí virou um time. Olha só, vontade, ambiente, equipe, ou seja, um time, cara. Um time. E aí o ambiente se transformou, porque antes era um ambiente de paliativo, coitadinho, né? Vai limpar a fralda dele, troca o xixi lá, limpa os curativinhos dele, que ele vai ficar assim pro resto da vida. Ai, tadinho, sei lá. Os caras, é um monstro esse cara é um monstro, tá acontecendo alguma coisa, cara, o cara é guerreiro. Vamos lá. Daí tudo que eu falava, os caras faziam. Eu falava, levanta minha perna aí, mexe meu pé para tentar lembrar como é que era e tal. Eu já estava começando a criar umas coisas diferentes assim, sabe? E aí todo mundo começou a acreditar em mim. Quando as pessoas começam a acreditar em você, você tem mais força ainda e você vai. Nem que seja precipício abaixo, mas se as pessoas acreditam em você, depositam confiança, acreditam em você, você se mete na frente de qualquer desafio, você vai para cima. Cara, que louco isso. Eu vou com você nessa montanha-russa, contra a minha vontade, mas porque eu acredito em você. Liderança tem muito a ver com isso. Você conseguir liderar as pessoas é você fazer com que elas tenham vontade, com que elas acreditem em você, no teu projeto doido. Porque a gente é doido, a gente é empresário, a gente é doido. É louco. A gente é visionário. Né? A gente vende uma coisa que não existe ainda, que é um plano futuro, um sonho nosso. Né? E nisso já se tornou uma equipe. Já virou uma equipe. A galera já estava
Quando o médico... Eu lembro, cara, que uma vez o médico veio, tava com os enfermeiros lá, e o médico veio e falou, ele toda hora, eu tinha, assim, cada um tem uma função na nossa vida, no mundo, né? Esse médico, ele tinha que ser cético para me provocar. Tinha que ter alguém contra, né? Se ele passasse a mão na minha cabeça, eu ia ficar carente. E, ele vinha, ele me dava umas cutucadas, assim, que aquilo lá me deixava mais obstinado para vencer ainda, né? Então ele vinha e falava, você só tem 2%. E quando estava já depois que aconteceu isso, os enfermeiros em volta, e ele vinha, e eu já tinha falado para os enfermeiros, né, esse cara é louco, esse cara é cético. Eu falando, esse cara é cético. Você já estava trabalhando os caras para não perder a equipe, né? Exatamente, é verdade. Para não Aí perder o pessoal a equipe. estava comigo em volta da cama e vinha o médico e, Tanimoto-san, você só tem 2%. Aí todo mundo olhava para mim e olhava para ele, assim, ó. Olhava para ele e olhava para mim, tipo assim, ó, o cara tá viajando, né? Todo mundo quietinho. Aí ele saia, todo mundo, esse médico aí só fica desanimando e tal, né? Vamos embora pra frente, mexe o pé aí, mexe o pé. Assim mexe o pé, deixa eu ver, deixa eu ver. Assim Olha só que louco isso. Cara, muito engraçado isso daí. Eu ia te perguntar dentro disso, porque igual a gente tá... Eu acho que a nossa analogia, ela tá fantástica, porque em algum momento você podia ter falado, eu não quero mais esse médico. Verdade. Esse médico, ele não tá me ajudando. Ele tá falando que eu só tenho 2%. Tá me limitando. Traz um médico que acredita aqui. Porque alguém dentro do time, provavelmente, já falou, ó, tem o Yoshida-san ali, que ele tá de olho no seu projeto e ele tá interessado. Traz ele. Bora ficar com ele aqui. E talvez dentro disso, você não tivesse evoluído. Exatamente. Que tivesse alguém que te provocasse sempre. A importância também da gente ter sabedoria na gestão da nossa equipe para entender quem é a pessoa que te provoca, que critica o projeto, e quando ele critica o projeto, é a âncora do negócio, ele fala, eu preciso então ir por aqui. Se ele está enxergando coisa que eu não enxergo, porque é muito do que você falou, nós somos empresários, nós somos loucos. A gente acredita, eu vou andar. Só que cuidado, você vai ter que fazer isso antes. Você quer andar? Tá bom. Vamos pensar que pode ser que role. Uhum. Mas você não pode fazer esse movimento. Exato. Porque ele vai criticar o seu projeto ali. E se a gente não tiver essa pessoa que critique, talvez o nosso projeto não chegue lá porque está todo mundo cego. Eu acredito que vai mesmo. Tanimoto vai. Não, mas toma cuidado com isso. Eu vou me atentar a isso. A importância da gente também ser crítico com a nossa equipe. Não, eu preciso de alguém ali que vai falar, não vai rolar. Sim, exatamente. Esse feedback é fantástico, porque, que nem você falou, tem coisas que a gente não está vendo, né? Se eu achar que eu vou sair daqui andando até ali correndo rápido, e alguém não falar, toma cuidado, faz assim, né? Não vai desse jeito, tal, você vai cair, né? É um passo de cada vez e tal. E foi muito importante mesmo esse médico me desafiar, porque era o meu combustível, sempre foi meu combustível, o desafio. E ele estava ali cumprindo o papel dele. E será que, assim, olhando aqui essa visão de profissional dele, da visão do médico, fala assim, ó, eu tenho que instigar esse cara, que esse cara está melhorando. Lá no fundo dele, eu vou desafiar ele mais hoje. Porque você já tinha equipe, né? Vai dar certo. Você não vai dar conta, cara. Que é o papel do líder também, você não concorda? Você não vai dar conta. O perfil, né? Ou seja, interessante, né? A dose do remédio vai ser eu provocá-lo o tempo todo. E é interessante isso porque nós, como líderes, a gente tem que saber estimular cada um no que faz estimular a pessoa. Justamente. Alguns é mais carinho, outros mais desafio, outro mais... Então, é tudo misturado, não é tudo igual. Para a gente liderar, a gente tem que entender o perfil de cada um e o que motiva cada um. Né? Isso é individual, né? Isso é individual. E perto, né? E perto. Muito perto. Perto no nível que você estava falando, de trocar a sua roupa de cama, de trocar a sua roupa, de te dar banho. De você começar a conviver com aquele liderado, né? Que naquele momento, mesmo você sendo paciente, ele era o seu time e seus liderados, conhecer cada um ali, num nível que realmente aquele vai pela palma, esse aqui vai pela provocação, esse aqui vai pela
Traz um docinho para ele depois, uma gratificação. Esse vai pela meta, esse vai pelo desafio. E a minha equipe dos enfermeiros, eu sempre, nessa parte, eu sempre reparei muito o perfil de cada um. Eu tinha uma enfermeira-chefe que ela era muito, assim, muito cética, muito brava, assim, ela vinha. Então, com ela não podia conversar muito. Ela vinha só para tirar a pressão, dar os remédios. Bem profissional mesmo. Bem profissional. Só sabia discernir chegava tudo. lá, tudo bem, bom dia, ó, abre a boca, isso aqui, toma isso aqui, né, fazia lá os controles e tal. Tinha outros que vinham e eles eram mais coração, né? Daí eu batia um papo, ficava conversando. Mexeu com o dedinho. Me virava, que eu tava com muita escara, me virava de lado, colocava um triângulo assim para me colocar do lado e tal. Então eu sabia pedir as coisas para pessoas, saber para quem pedir as coisas. Tinha ali o time. Essa mulher que era muito brava, não adiantava falar, nossa, eu tô com uma dor aqui, será que... Por exemplo, eu tinha muita dor aqui, do colar cervical, o plástico batia bem aqui na cabeça. Cara, de todas as dores, essa que me incomodava, que ela ficava apertando assim aqui, ó. A cabeça, a né? cabeça, Essa enfermeira chata não dava para pedir nada. A outra, assim mesmo. Aí tinha um enfermeiro bonzinho, sabe? Uma graça, o menino, novo. E eu conversava com ele, ele chegava de manhã, na quarta-feira sempre, ele chegava com cheiro de cachaça, sabe? Aí eu falava assim, de saquê. Eu falava, e aí um dia eu brinquei com ele, né? Fiz uma pegadinha, falei, eu vou falar para os médicos aqui, que sacanagem, isso daí você vem cheirando cachaça de manhã, sei lá. Ele, ai, desculpa. Eu falei, mas não é por isso não, cara, é porque eu não posso ir com você, cara, que raiva, não sei o que lá. E aí eu falei assim, eu prometo para você que eu vou voltar aqui andando, nós vamos tomar uma cerveja, eu vou pagar uma cerveja para você. E ele começou a chorar. Porque me viu naquela situação, né? Falou, pô, coitado desse cara, tá sonhando demais. Exatamente isso. Tá sonhando a lágrima demais. desceu assim, ele, ai, tá bom. Falei, cara, você não tá entendendo, eu vou voltar aqui andando, nós vamos tomar uma cerveja, pô, que você chega aqui fazendo inveja para mim, né, tal. Então, aí esse menino, eu pedia as coisas para ele fazia tudo, cara. Aí ele ia lá, não sei aonde, ele cortava uma espuma, não sei de onde, vinha e colocava aqui, aquilo lá, alívio. Dia, 2 dias, eu ficava, ai. Aí voltava a doer de novo, aí ele vinha de novo, cortava uma outra espuma de outro jeito, trocava, aí um dia parava de doer, nos outros doer. Eu sempre, ele era o único que eu podia pedir toda hora. Que ele estava pronto para te atender. Para trocar, para mudar, porque eu não mexia nada, né? Nossa, tá doendo, muda. Ah, não, coloca mais para lá, mais para cá. Ele era o que tinha mais paciência comigo, sabe? A outra enfermeira era mais aquilo. Então, a gente tem que saber, né? Dosar as coisas certas. Conhecer a equipe. Delegar, né? Quem vai delegar o quê? Cara, é o que eu falo. E eu tô, assim, para mim a palavra do nosso bate-papo é tesão. Porque eu penso nisso. Porque quantas vezes a gente coloca a pessoa errada, no lugar errado, cobra, e você tá pedindo a pessoa coração. Exato. E tá falando método, traz o método, tá pedindo errado. A gente tem que olhar que nós somos os culpados de todos os erros que a gente tem na nossa vida. Não tem com os outros. Então, a gente pede a coisa certa para a pessoa errada. A gente não sabe pedir. Tem que ser para o outro. A gente tem que ter essa visão também, né? Não é que o outro tem má vontade, o outro não sei o que lá. Às vezes tem, mas o principal parte da gente. Estimular a pessoa da forma correta, pedir da forma correta. Aí se você pratica isso, você tem tudo na vida. Eu acho disso é muito bacana, porque eu penso muito parecido com você, que ninguém acorda cedo para sacanear o outro. Ninguém acorda às 6 horas da manhã, pega um ônibus, chega na sua empresa e fala, quer saber? Hoje eu acordei para fuder o Frank. E algumas vezes muito disso, da comunicação, do papel que você coloca para aquela pessoa. Fala, olha, o seu papel vai ser esse. Tudo bem, na sua análise você precisa daquela pessoa fazendo aquele papel. Mas em pouco tempo que você analisa, ele não serve para aquilo. Troca. Não trocar pessoa. Troca posição. Coloca ele e fala, olha, o que você é bom é de venda. Você está aqui no operacional, vai para a venda. Vai ser ótimo para você venda. Você vai trazer muito mais resultado para mim. Você atende muito bem o cliente.
Ah, mas eu sou do operacional. Colocaram você no papel errado a vida toda. É verdade. Agora você vai vender. Às vezes até ele não se reconhece o talento que a pessoa, né? Ele mesmo tem aquele talento. As crenças limitantes, né? Acha que não pode. Ah, não, você sempre E às isso, vezes você a gente sempre aquilo. obstrui o talento, né, da pessoa. É que nem o cara quando falava que eu não ia mexer. Ele tava bloqueando o que eu queria fazer. Então, assim, ele não podia. A função dele na minha jornada era me desafiar. Eu sou muito consciente com relação a isso. Agradeço muito ele. Eu queria matar ele, mas eu agradeço muito ele porque Que é foi uma ele energia que ele te um fez. dos responsáveis por isso também. Duvidando de mim, ele conseguiu fazer eu conseguir me superar. Mais Dar ainda. mais ainda de mim mesmo. Ele duvidando de mim. Por isso que hoje em dia, a gente estava até falando aqui no caminho, as pessoas, os jovens hoje, eles não se provam, eles não se desafiam. Desistem fácil. Desistem fácil. O que faz a gente ser forte são essas provações, esses desafios, essas dificuldades. Isso que faz a gente ser forte. Não é ter uma vidinha normal. Não, vidinha normal você vai ter sempre normalzinho. A hora que Medíocre, mediano, né? Ou Medíocre. menos, né? Vai ter a ver de medíocre. Mediocridade. Sabe o que mais me impressiona nessa história? Logicamente, que você deixou bem claro para mim, em cada podcast a gente sai com um aprendizado. A diferença de vontade com a necessidade. Você deixou bem claro. E o que você está falando assim, eu fico viajando na sua história e me ambientalizando lá onde você, lá no hospital agora, vendo sua liderança, cara. Como é que você pega uma equipe de médicos que está ali para executar, ou fala uma equipe médica, né? Que já sabe de tudo. Já sabe de tudo. Está ali executando o papel dele. Vamos falar dos enfermeiros. Você isso. começou a trazer os caras, olha o passo a passo do time vitorioso. Você entrou lá, o time está só para fazer a função. Ou seja, eu estou aqui para bater. Operacional. Tô aqui, Fiz sempre. Sem pensar. Sempre. Bato o ponto, vem aqui, troca o curativo do cara, ele tem 2%, amanhã volta da mesma forma. E foda-se ele, né? Vai, daqui um dia ele vai embora, vai morrer ou vai embora. A cabeça dele é assim, vai ser mais um, vai embora. Isso é o normal. O normal. Você tirou ele da zona de conforto, todo mundo, fizeram ele pensar, fizeram ele acreditar que é possível, sim, e tá aqui a prova, gente, tá a prova viva aqui, que basta acreditar que tudo é possível. Trouxe a galera numa jornada de 3 anos. Cara, que louco isso. Foi animal, exatamente isso. Eu tive que montar uma equipe. Você virou uma ajudar. empresa de reabilitação lá para você. Você é o líder e os caras. Isso é tão engraçado que eu tenho imagens de quando eu ia fazer reabilitação, juntava assim, estava eu e meu fisioterapeuta, mas eu sempre via que tinha uns 5, 6, 7 fisioterapeutas, tudo encostadinho, olhando para mim, para o meu processo de reabilitação. Eu olhava e falava, tá todo mundo me observando, eu tenho que dar o melhor agora. Os caras estão aprendendo comigo. Estão aprendendo, porque eles ficavam tudo cochichando, eles vinham aqui, eles são muito discretos, né? Aí eu olhava e fazia, aí chamava um, chamava outro, e via, mexia, e tocava, e, mexe aqui, faz assim. E eles tudo assim, eu falei, nossa, é isso, cara. É isso que eu quero provar para todo mundo aqui que vai dar certo. Entendeu? E tem uma cena que que você passou lá para nós, da sua reabilitação lá. Você estava com uma camiseta laranja, num caixote. Isso. E eu vejo o engajamento do time, eu não esqueço. Você viu? Então, o engajamento do time. Tem acho que é fisioterapeuta ou enfermeiro, não sei. Fisioterapeuta, vocês estão agachados, ele forçando você a levantar uma perna. Cara, tem uma hora que ele larga você, levanta, que está agachado também. Acho que ele tira me do puxa. bolso um paninho. Limpa o suor. Esse menino... Limpa o suor, cara. Você vê o engajamento. Limpa o suor. Aí você fala assim, agora o cara desistiu, vai vir outro no lugar. Limpa o suor, o paninho vai lá e te abraça de novo e tipo, vamos que vai. Olha só o engajamento. Isso aí me marcou. Esse fisioterapeuta é o que eu tinha falado, né? Ele chegou, eu falei assim, ó, a gente está aqui para trabalhar. Eu não quero saber da sua vida, você não vai saber da minha, você vai mandar eu fazer 10 ou fazer 20, porque eu vou voltar a andar. E aí ele, não é, calma, não é assim e tal, né? Aquela ladainha de sempre, né? Mas esse menino, ele trocava, depois que ele fazia a reabilitação comigo, ele trocava a camisa dele porque estava toda molhada de suor.
seja no verão ou no inverno, mesmo. entregava. A gente era uma equipe mesmo. Pois é. Ele vinha, e eu acho que para ele dava gosto, porque ele mandava fazer, eu era o aluno mais bem aplicado ali. Não era o produto deles. E ele mandava fazer X vezes, eu ia lá e fazia mais, e perguntava, porque ele colocava um vidro na minha frente, e ele falava, mexe esse músculo, esse. Eu, qual? Aí eu falava, vem aqui, traz tua perna, faz aí, esse daqui, tá. Então eu tocava na minha, falava, é esse aqui, então vou mexer esse daqui também. Aí eu ficava olhando no espelho para ver como é que eu ia mexer aquele músculo. Então, assim, eu acho que ele ficava muito contente de ver um aluno bem aplicado, assim, fazendo o que ele estava mandando fazer, sabe? E aí ele se entregava, resultado. Ele trocava a camisa, ele falava, toda vez que eu termino de fazer a tua sessão, eu troco de camisa. Eu falei, que legal. É isso mesmo que eu quero, que eu também vou trocar a minha lá, que eu tô suado aqui também. Que nós falamos de uma jornada de 3 anos de recuperação, dedicação, meta, objetivos, né? E resultado, cara. O interessante é isso, é que o resultado, ele envolve. É verdade. O resultado, você começa a falar, vai, e você vai envolvendo. Você envolve 7 fisioterapeutas de um lado, você envolve médicos que com certeza deve ter começado igual você falou. Vamos colocar uma equipe aqui de sobrevida para ele, que ele é igual o Franco falou, daqui a pouco ele está morto e a gente dá o nosso jeito aqui. De repente, eram 3 enfermeiros, 4 enfermeiros e um médico, e daqui a pouco são 3 médicos, 8 enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo. Exato, exatamente isso. Traz um médico da Alemanha, traz um médico dos Estados Unidos e vira um artigo, e vira um estudo. E o resultado, ele envolve. E o resultado traz mais gente, motiva mais gente. E pessoas que daqui a pouco você já não precisa mais convencer, porque elas já estão convencidas. Que legal, né? Daí vira autoridade, cria autoridade, né? Você imagina o mal-estar, no bom sentido, que você causou nesse grupo médico, nesse corpo médico desse hospital. E, logicamente, os bastidores devem ter a turminha dele. Não, são os bastidores. Eu via eles toda hora também, tinha nos computadores lá, os meus índices, tudo, porque... Os BI deles lá. O BI. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz na cadeira de rodas, eles mandavam levantar assim e contar quantos segundos eu conseguia ficar me sustentando. Eu ficava 3 segundos assim, descia. Aí todo dia lá, esse foi meu primeiro exercício. E foi aumentando esse segundo. E aí toda semana eles mediam a minha força na mão. Então era pequenininho lá, eu comecei a perder, né? E eu sempre quero fazer o melhor. Na minha vida eu sempre quis fazer o melhor. Ser o melhor em tudo, sempre. Então eles mandavam apertar, aí eu tentando, mas eu estava fraquinho, né? Eu perdi todos os movimentos, todos os músculos. Aí eu fazendo toda a força do mundo apertando e dava lá, sei lá, 1, 2, né? Tal. Aí o pessoal anotava, tal. Aí com o passar do tempo eu já estava apertando. Teve uma época, bem quando eu cheguei, meu primeiro exercício de terapia ocupacional foi pegar um guardanapo desses de papel e rasgar. Eu não conseguia rasgar. Cara. Não conseguia rasgar. O exercício era rasgar o guardanapo, assim. Eu não conseguia rasgar. Porque eu não conseguia nem abrir um pacote salgadinho, cara. É horrível. Na emergência de fumou com o pacote na mão. Puta, e eu gostava daquele treinamento porque eu falei, vou abrir um salgadinho sozinho, né? Então, aí, não conseguia rasgar. Daí passaram alguns meses, eu rasgava uma vez o guardanapo. Aí depois que eu rasguei uma vez, eles colocavam o guardanapo aqui, eu tinha que rasgar 2, né? São 2 guardanapos. Aí passou 1, 2 meses, eu comecei a rasgar. E é tudo muito lento. Eu acho que também o exercício, eu sou muito 220. Eu tive uma paciência que eu não sei como... De onde veio? Não sei de onde veio, porque é muito lenta a recuperação. E aí eu rasgava, daí passou mais 2, 3 meses, aí dobrava mais uma vez, sabe? Tudo a passos muito lentos, assim. E essa paciência nos faz refletir para a nossa vida de empresário, né? Porque o empresariado ou qualquer negócio é o mediatismo. Você falando, você vai passando
Porque a gente tem compromissos, contas para pagar, né, essas Justamente, coisas. um filme na nossa cabeça. Que a gente, por exemplo, ou está em dificuldade, ou está em ascensão, ou quer ampliar, e quer que o resultado venha de imediato, não é isso? Como empresário falando. Eu quero, vamos sabe, financeiramente, vou investir isso aqui, lançar um produto, vou abrir uma empresa. De 2 meses. 2 meses eu quero faturamento. Tô rico, milionário, vou para Maldivas, vou andar de carrão, né? Vou comprar um jatinho. Mas não é, cara. A jornada, você está nos mostrando aí um passo a passo de como chegar lá, estruturar, passar por um processo, aprendizar, aprender. O sucesso. Abrir um salgadinho para você já era. O sucesso não acontece por acaso. O sucesso é uma criação que vem desde quando você nasceu. Assim, é aquela lição que você teve na terceira série, um aprendizado aqui, uma leitura ali. Tudo está sendo construído e você tem que ter sempre muita consciência que tudo que você passa de errado tem um motivo excelente e bom na nossa vida para nos deixar mais fortes, nos preparar para o sucesso. Então, o sucesso ele não acontece por acaso. O sucesso ele vem toda uma construção que, de repente, né, você está pronto para o sucesso. E aí sim as coisas começam a ser, né, dar certo e acontecer mais rápido. E a gente vê as pessoas que, né, estouram no sucesso e tal, a gente não sabe os bastidores de quanto ela já ralou, quanto ela fez, quanto ela deixou de dormir, quanto ela abriu mão de estar com a família, etc. A gente, nas nossas vidas, passou, a gente é assim. É o famoso... Acordar cedo. Só olha os tombos que eu levo, não vê as pingas que eu tomo, né? Então, essa paciência a gente tem que ter na vida, porque está construindo, você está sendo preparado para o sucesso, né? Então... Assim, o tempo voa aqui, o trem vai contagiando. Antes de você entrar naqueles 10 passos de superação que você explana muito bem, que já, querendo ou não, infelizmente a gente vai chegando para o final do nosso podcast, mas como é que foi? Assim, estou curioso aqui para saber como é que foi essa despedida do hospital, cara. Foram 3 anos com uma equipe, cara, com pessoas, com famílias. O meu projeto acabou. O projeto acabou, que os caras começaram a vivenciar e querer o que você queria, seu time, sua equipe. Como é que foi esse trajeto assim, de abandonar? Porque, querendo ou não, vai criando um laço, um elo, aprendizado, né, um feeling. Né? É engraçado porque se eu pegar a imagem de quando eu cheguei no hospital, né, e aquela imagem que eu estou andando de muletas, 3 anos separam o início e aquele momento. 3 anos. 3 anos. Falando de 3 anos. Eu não 36 sei. meses. É isso mesmo? E lá a gente só para um dia no Natal e um dia no Ano Novo. Não tem feriado, não tem férias, nada. É só... Entendeu? Não tem pausa. Foram 3 anos. Tem tanto assim, feriado igual tem esse país. Né? E aí... Cara, que louco. Eu fico imaginando como é que estava a cabeça dos fisioterapeutas e me ver daquele estado, porque quando eu andei, um tempinho antes de eu andar de muletas, eu falei para ele, eu falei assim, e aí, quando é que eu vou andar de muletas? Eu quero já sair andando. O processo foi 2%, muito... Eu imagino a cara dele. Eu falava, calma. Aí eu dei aquela primeira andada e a primeira vez que eu vi no rosto do fisioterapeuta um sorriso de que legal, cara, tipo assim, tá dando certo mesmo, né? E aí, nesse dia, eu ainda troquei de muletas, falei, eu quero uma outra, que essa aqui é muito feia, parece, né? Eu quero aquela que coloca no braço, assim, e tal, para não aparecer muito e tal, né? Aí ele fez todas as minhas vontades lá e tal, eu andei de muletas e tal, mas eu não consegui ter uma despedida da equipe, porque teve o terremoto lá no Japão, eu estava lá em 2011, e aí o terremoto assim foi com tsunami que estourou a usina de Fukushima, tudo. E aquilo lá foi tão forte, assim, foi tipo uma pandemia, como se fosse da pandemia aqui, porque parou tudo e tal. Eu fiquei 1 mês em casa, assim, parou tudo.
E aí eu peguei eu falei assim, eu vou para o Brasil, não vou ficar mais aqui. Esse país, treme muito e toda hora estão dizendo que o Monte Fuji vai explodir, que de 100 em 100 anos ele explode, né? E acaba com a cidade de Tóquio, tudo, morre todo mundo e tal. E toda vez que dava o terremoto, eu achava que ia explodir lá. Que era a hora, o Big Jishin que eles falam, né? O grande terremoto, que ia acabar. Dizem que vai acabar mesmo parte do Japão, porque são 3 placas tectônicas, né? E aí eu consigo, naquela loucura lá de, né, tremendo e tal, falta alimento, falta água, né, eu falei assim, eu vou para o Brasil, cara. Aí eu arrumei minhas malas, quando consegui uma passagem, eu voltei para o Brasil. Eu não consegui finalizar com eles, até porque eu acredito que se eu tivesse lá ainda, eu ainda até hoje estaria fazendo reabilitação. Por quê? Eu já estava começando a andar na esteira um pouco mais rápido. E aí eu perguntava para ele assim, eu vou correr? Aí ele, não, tá ligado, calma. Você vê como é que é a nossa mente? A gente chega num ponto, a gente quer outro, quer outro, quer outro. Graças a Deus, porque a gente não vai ficar parado. Eu comecei de muletas. Eles nem acreditavam. Nem acreditava. Daí ele já estava acelerando a esteira, eu já estava indo mais rápido. Aí eu falei, daqui a pouco vai dar para correr, porque eu não estava mais, né, estava indo numa velocidade eu quero mais. É tipo, né, o cavalo está indo assim, daqui a pouco, né, eu imaginava isso. Aí ele, calma, não cria expectativa. Eu, não, cara, eu quero correr. Agora que eu vi que dá, então vamos, cara, eu quero correr. Mas aí eu tive que, aí eu voltei para o Brasil e aí parei tudo mesmo, mas se eu tivesse lá, ainda tá até hoje fazendo, eu já acho que eu ia estar correndo alguma coisa. Que louco isso. Louco. Então eu acho que assim, vamos fazer os encerramentos e até abrir aqui, eu acho que os 10 passos, ele vai ter um lugar melhor para apresentar esses 10 passos. Dia 1º de agosto, ele tem uma palestra. Davizão, abre para a gente a palestra aqui na tela. Ele tem uma palestra que ele vai contar toda a vida dele, toda a história dentro aí, apareceu, da palestra online dele, que é sobre a transformação de vida. Qual o tamanho do seu sonho? Então, eu acho que vai ser topíssimo. Eu já tô dentro. Vai ser transformador, gente. 10 passos que ele utilizou para a virada da vida dele. Verdade. Impressionante. Qual que é aquela música do Rapa? Anjos. Davizeira, você consegue pôr para nós aí? Vamos do ver Rapa, no tempo Anjos. dele. No seu Davizão, tempo aí. Na hora que der tempo, você coloca Anjos, se você puder passar um pedacinho. E a gente sempre encerra com a nossa indicação de livro. Com certeza. E nada... Propício ou não propício? Nada melhor. Vamos falar um pouco sobre o livro. Eu acho que o melhor é você apresentar no Tutanimo. Bom, eu comecei a dar palestra da minha história de superação nos grupos de negócio que a gente tem. E aí existia uma cobrança muito grande. Só que para eu escrever um livro, né, eu falo, nossa, né, vai... Todo mundo pedindo para eu fazer um livro, cara, não tenho tempo para isso, né? E aí eu fui convidado para fazer uma palestra em Foz do Iguaçu, na convenção do BNI. Eu falei, agora vai ter que sair esse livro. E aí começamos a escrever esse livro e é a história da minha vida e, como eu falo, né, a gente é preparado durante a vida inteira, né, para algum propósito maior, né? Então, tudo que aconteceu na minha vida, até a questão que eu conto aqui também do Exército, né, quando eu fui para o Exército e tal. Tem mais detalhes, né? Tem todos os detalhes para as pessoas entenderem que essas coisas que acontecem na nossa vida, elas são para agregar, né, mesmo, principalmente as dificuldades. Então, eu mostro aqui que eu fui preparado para chegar no dia do meu acidente, eu conseguir superar. E outra, e compartilhar isso. Por quê? Eu tenho dores 24 horas, né? Dói, eu estou aqui, mas minha voz muda. Agora melhorou, minha dor passou, minha voz já volta ao normal. Mas eu estava uma vez com uma preparadora física de um time de futebol lá em São Paulo, e ela falou assim, Tanimoto, você tem dores, né? Eu falei, tenho, mas é normal, dia a dia, todo dia e tal.
Ela falou, olha, você tem que agradecer a Deus isso. Porque se você não tivesse dores, você ia ter uma vida normalzinha e você não ia se lembrar todos os dias do milagre que ele fez com você. E não ia compartilhar isso com as pessoas. Porque virou um propósito de vida, compartilhar a minha história com as pessoas, né? Porque eu tenho essas dores 24 horas, né? E se eu não tivesse, minha vida ia ser muito normalzinha já. Eu não ia ter outros desafios. Meu desafio é diário. Quando eu acordo até a hora que eu vou dormir, faço alongamento na cama, sabe? Às vezes eu acordo de madrugada com cãibra, mas eu faço alongamento, sei lá. Se eu não tivesse essas dores, eu ia esquecer e achar que a vida é normalzinha, sabe? Resolveu tudo. Então, assim, eu sou grato pelas dores, por eu sempre estar lembrando disso que ele fez para mim. Cara, eu sou grato pelas dores, olha só. É. E esse sorrisão estampado no rosto. E é toda hora, gente, você não tem noção. Acho que ele dorme sorrindo. Um pedacinho de Anjos pra gente aí, mostrando o livro. E onde que encontra o livro? O livro tem Eu tenho um link na minha bio do Instagram, com um link para o Mercado Livre, que dá para adquirir por lá. E também a palestra, o intuito dessa palestra online é eu chegar nos lugares onde as pessoas não têm acesso para ver minha palestra, né? Porque aqui nas cidades que eu vou, tudo dá, o pessoal vem, pessoalmente é muito melhor, claro, mas essa palestra online também emociona e eu consigo passar toda a informação e o conteúdo também. Eu quero levar para as pessoas que precisam, às vezes está acamada no hospital, desanimada em casa. Gente, fica a dica. Dia 1º, né, agora? 1º de agosto, às 20 horas. 20 horas online. Vamos estar lá, viu? Vocês não ouviram nada. A gente ouviram acabou nada. focando muito na parte empresarial, contamos muito sobre, né, exploramos coisas que talvez a gente não tenha tido oportunidade, né, Tanimoto, de você conversar sobre isso, sobre o seu time, os desafios que vocês tiveram como equipe para desenvolver, né? A questão da música é que ela é muito marcante, que ela fala, né? Que para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Nunca tem fim. Nós encerramos assim, né? É só falando um pouquinho, o Tanimoto vai contar na palestra dele tudo, né? Tudo. Como ele saiu de dentro d'água. A gente tá falando de um cara que quebrou um pescoço em uma onda gigante, que não tinha amigo, não tinha ninguém sozinho lá dentro, ele estava sozinho e ele teve que se virar sozinho. Exatamente. Então isso tudo vocês vão saber mais na palestra. E é interessante, só um gancho final, essa música chama Anjos, do Rafa. E a gente tem que sempre perceber, né, e agradecer os anjos que estão à nossa volta. Uau! Né? Porque tem muitos anjos da terra, e anjos de Deus, né? Que vêm e fazem coisas maravilhosas na nossa vida. Às vezes até que a gente acha ruim, mas que na verdade é pro bem, para a gente melhorar. Show de bola. Eu só tenho a agradecer por esse episódio que foi... Eu, mais uma vez, agradeço a você, meu parceiro, por momentos tão importantes. Esperamos ter partilhado sobre o que é fé, o que é superação, o que é vontade e não necessidade de vencer na vida. Alfredo Tanimoto, tem um site dele, alfredotanimoto.com.br, e no Instagram, Alfredo Tanimoto. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão. Crispim, mais uma vez, obrigado. E a gente não pode terminar melhor do que ouvindo essa música. E claro, finalizando com um abraço. Sobe o som aí, DJ. Pra quem tem